Ver o que Deus tem para falar a nossas vidas. Hoje nós iremos falar algo muito importante para a vida do cristão. É uma das disciplinas que é indispensável para o crescimento cristão, chama-se oração. Nós vamos fazer uma tipologia de oração com o maná. Então o título da nossa mensagem é Oração é o maná atual. O que é maná, pastor? O que é maná? O que você está falando sobre maná? Hoje nós vamos aprender o que é o maná, o que foi o maná e o que é o maná atual hoje nas nossas vidas. Nós sabemos que é desejo de Deus alimentar o seu povo por intermédio da sua palavra revelada. E para isso, Ele tem nos concedido um alimento espiritual chamado a sua própria palavra que vem para nós como um alimento para nutrir a nossa alma, para nutrir a nossa vida espiritual. No Novo Testamento, no Velho Testamento, Deus usou o maná como um tipo de Cristo. O que é tipo de Cristo? É uma tipologia. É como se fosse uma demonstração de Cristo. Vai ser algo que vai apontar Cristo no futuro. E esse maná Deus usou para o povo para ensiná-los no futuro sobre o que Cristo faria com a sua igreja e com o seu povo. O verdadeiro alimento que vem do céu para alimentar o seu povo seria Cristo, o verdadeiro maná. Então, no Velho Testamento, Deus então traz o maná na vida do povo que tinha saído do Egito, o povo de Deus, o Israel de Deus, que tinha sido libertado com mão forte, grandes sinais de Deus do Egito, levando para Canaã a promessa de Deus, também a tipologia. Nós temos aí o Egito como o mundo de pecado e a Canaã os céus. É como se Deus nos tirasse do pecado, do lamaçal do pecado e nos transportasse até os céus, a Nova Jerusalém. Isso aconteceu com o povo no passado, literalmente aqui na terra, em físico. Eles saíram geograficamente do Egito, que era a casa da escravidão, e foram para Canaã, que era a casa da liberdade, a casa de Deus, o lugar que Deus proveu para aquele povo, a terra de Deus, a terra prometida. Nesse intervalo entre Egito e Canaã, havia o deserto, e ali Deus tratou o seu povo, e no deserto Deus então supriu o seu povo com um alimento chamado o maná que era então dado diariamente para os israelitas de segunda a sexta-feira. No sábado cessava-se a colheita do maná, na sexta-feira eles pegavam dobrado, e durante toda a semana eles pegavam simplesmente uma porção que dava para cada família. Primeiramente, o maná ele foi um suprimento de Deus aos filhos de Israel de maneira visível. Era realmente, querido, caía do céu o maná. Nos 40 anos que esse povo peregrinou no deserto, este foi o primeiro sinal vindo direto de Deus para alimentar o povo, visto ali por todos. Todos viram esse sinal ali no deserto, que era o maná. Aonde está escrito isso? Êxodo capítulo 16. Estuda Êxodo 16 na sua casa. Nós vamos ler o verso 14. Olha só o que diz o verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, porque eu o prove se anda em minha lei ou não. Então Deus disse: olha, eu irei fazer chover pão dos céus. O povo disse: olha, Moisés, você nos tirou do Egito. Lá nós estávamos escravos, sim. Mas você não tirou do Egito e nós vamos morrer de fome nesse deserto?
Então Moisés ora ao Senhor, o Senhor diz, fala para o povo não se preocupar, que eu irei fazer chover pão dos céus. Esse pão será chamado o maná de Deus, o alimento de Deus para o povo. Vocês irão colher diariamente a porção para cada dia. Não pegue sobrando. Eu quero colocar vocês em prova para saber se vocês obedecem ou não a minha lei. E Êxodo 16:35 diz assim: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Eles estavam no deserto, Deus proveu o alimento durante 40 anos, até que eles entrassem em terra habitada, que era a terra que Deus prometeu. Comeram o maná até chegarem aos termos da terra de Canaã. Agora, o que é que nós aprendemos com isso? Se nós estamos falando que hoje o maná é a oração, ou a oração é o maná atual, é o que Deus manda para prover a vida dos seus filhos, nós não estamos em um deserto literalmente, aonde falta o alimento e a água. Nós temos sido supridos por alimento físico e água física. Mas a nossa alma necessita do alimento que vem de Deus. E Deus não vai fazer chover o maná novamente para nós colhermos e comermos e a nossa alma ficar satisfeita. Ele deixou a oração, que é o maná atual, que é o alimento de Deus atual, por meio da sua palavra revelada. A oração é a provisão do Senhor em nossas vidas. Ela tem que ser diariamente, como nós vimos aqui no verso 14 de Êxodo 14. Olha só: colherá diariamente a porção para cada dia. Foi a ordem do Senhor. Vocês não colham mais do que o necessário para cada dia, porque amanhã eu estarei com vocês de novo. Eu vou suprir as necessidades de vocês de novo. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque eu estou com vocês. Eu quero saber se vocês confiam em mim. Colham apenas o necessário, mas vocês têm que fazer isso diariamente. A oração também, queridos, tem que ser diariamente. E confiar que o Senhor está contigo. Não é só aquele momento de oração para tirar um peso de consciência que você não orou no dia, mas é saber que o Senhor está contigo. E esse momento de oração, ele tem que ser diário. Não pode ser um dia sim e 5 dias não. Uma semana sim e 5 semanas não. Eu vou participar de uma campanha de oração 5 dias consecutivos. Tá bom, já não ora mais durante o ano, porque participou de uma campanha de oração. A oração, ela tem que ser diária, porque Deus, Ele quer ter um encontro conosco diariamente. A oração é uma forma de nos alimentarmos. Já pensou você passar 3 dias sem se alimentar? Sem tomar o seu café da manhã, sem almoçar e sem ter a sua refeição da noite, o seu jantar? Como ficaria o seu corpo? O seu corpo precisa de energia. E quem dá energia ao nosso corpo são os alimentos. Então nós necessitamos do alimento para sobrevivermos. Porque o corpo sem energia vai enfraquecer, logo ele vai morrer. Então você necessita abastecer o seu corpo com alimento. Isso é alimento físico. A sua alma, se ela não for abastecida com alimento espiritual, ela vai morrer. Nós lemos aqui na primeira leitura, no início do programa,
que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? Alimentar o Espírito. Você não deve apenas alimentar a sua carne, você tem que alimentar o seu Espírito. E como nós alimentamos o Espírito? Por meio da oração, por meio da leitura da palavra, porque a leitura nos mostra Cristo. Uma vez nós ouvindo falar de Cristo, gera fé ao nosso coração. Gerando fé ao nosso coração, nós temos ousadia de chegar diante do Pai, por meio do Cordeiro imolado Jesus Cristo, o nosso único sacerdote, e ele então, intercessor, como através do Espírito Santo, intercede ao Pai, e nós temos esse relacionamento com o Pai. Quando nós oramos, nós então alimentamos a nossa alma, e a nossa vida espiritual tem um crescimento gradativo. Então, queridos, nós precisamos, em nome de Jesus, ter esses momentos de alimento espiritual. Alimento espiritual. Porque se você não alimentar a sua alma, ela vai morrer. Tem muitas pessoas dentro da igreja, tem muitas pessoas servindo ao Senhor apenas de corpo e de carne. A sua alma já morreu há muito tempo. O seu espírito já não tem mais comunhão com Deus. Vive debaixo de lei, de dogmas e de doutrina. Respeita homens e desobedece a Deus. Não tem comunhão com Deus. Ensaiam 5 horas de ensaio, 1 hora, 2 horas ensaiando músicas, mas não consegue orar 5 minutos. Vida morta. Morta. Vá para a cantina da igreja e lá faz uma refeição, faz algo diferente, ajudando no trabalho, mas não consegue orar 10 minutos. Vida morta. A alma não está alimentada. Não tem domínio próprio, nunca gerou amor no coração, não tem bondade, não tem humildade, não tem longanimidade. Os frutos do Espírito ainda não foram frutificados no seu coração. Vida morta. Vive pela carne e não pelo Espírito. Então o que nós aprendemos com isso, queridos, é que o maná ainda está sendo derramado em nossas vidas. Essa é a oportunidade que nós temos de entrar diante de Deus e alimentarmos a nossa alma por meio da oração. Se você fizer essa disciplina, você vai ser muito abençoado, porque a oração revela o nosso caráter, a oração nos mostra quem somos, a oração nos muda. Todas as vezes que você tiver um encontro com o Senhor, você tem que sair mudado desse encontro. Todas as vezes que você for à oração, você tem que sair mudado dessa oração. Você não pode sair do jeito que você entrou. Se você entrou ansiosa, se você entrou angustiado, você tem que sair dali aliviado, porque você teve um encontro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que nos ama, aquele que entende o nosso coração. Então ele vai tirar esse fardo do nosso coração. A oração é assim: reverência, respeito diante de Deus. E ela tem que ser diária. A primeira coisa que nós aprendemos com essa tipologia do maná e a oração, assim como o maná era recolhido diariamente, a oração também tem que ser diária. Tem que ser diária. Olha, ela foi vista por todos. A oração foi entregue a todos. Então, lá no verso 15 diz assim: vendo-as os filhos de Israel. Então o maná que vinha do céu, os filhos de Israel viam com seus próprios olhos. Era visível, palpável, era real.
Então a oração, o maná foi visto por todos. Então a tipologia da oração, que a oração foi dada para todos. Mas tem pessoas viciadas que outras pessoas orem por ela. Pastor, ora por mim. Irmã, você está indo para a igreja? Ora por mim. Ah, eu preciso de uma unção na cabeça, do óleo. Eu preciso que alguém imponha a mão sobre a minha cabeça. Queridos, a oração é para todos. Deus deu para todos. Tenhamos ousadia para entrar no santo lugar, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. O sangue que foi derramado. Quando Jesus morre, a Bíblia nos diz que o véu do templo, que era o lugar que separava o lugar santo do lugar santíssimo, quem entrava no lugar santíssimo, no templo, era apenas o sumo sacerdote, o maioral dos sacerdotes. Uma vez por ano, depois de sacrificar animais e aspergir o sangue sobre ele, para expiação dos seus próprios pecados e do povo. Então ele entrava no lugar santíssimo, aonde estava a presença de Deus. E entre esse lugar santo e o lugar santíssimo, havia o véu que separava esses lugares. Mas quando Jesus morreu, o véu se rasgou ao meio, de alto a baixo, significando que não tem mais intermediário, não é mais sangue de bodes e carneiros, mas o único Cordeiro, o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, anunciado por João, foi imolado na cruz. E o fato do véu se rasgar e Jesus ressuscitar, demonstra que Deus aceitou o sacrifício. Se Deus aceitou, eu e você temos agora toda a liberdade de entrar no lugar santo, na presença de Deus, na oração, por meio do sangue de Jesus. E você tem que fazer isso. A oração foi dada para todos. Ah, pastor, eu não sou nada na igreja. Quem foi que disse que você não é nada para Deus? Talvez os homens não te reconheçam, mas Deus te reconhece. E Ele quer ter um encontro contigo diariamente na oração. Você tem que orar. Você tem que buscar Ele. Você tem que estar diante dEle. A oração foi dada para todos, assim como o maná foi visto para todos. Se a oração é o maná atual, então você também tem toda a condição de estar diante de Deus agora e orar em nome de Jesus. A oração tem que ser por toda a nossa vida, até chegarmos aos céus. Olha o que diz o verso 35. Comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Eles comeram o maná até a porta de Canaã. Nós já falamos aqui que o Egito simboliza o mundo de escravidão e pecado, e Canaã os céus. Deus nos tira do Egito, do mundo de trevas, e nos leva aos céus. Só que nesse percurso entre o nosso mundo caído, o mundo que nós estávamos, até os céus, tem essa caminhada que nós estamos hoje, que é a caminhada cristã. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos mudar a nossa vida, nós precisamos viver uma vida de renúncia, tomar a nossa cruz, seguir cada dia Jesus Cristo. E nesse percurso, nós temos que viver uma vida de oração, porque o maná caía diariamente nos 40 anos que o povo ficou no deserto. Eles escolheram o maná diariamente, só não apenas o dia de sábado. Então o que nós aprendemos é que até você morrer, querido, você tem que estar orando, até você ter um encontro com Cristo. Nunca desista das suas orações. Saiba que quando você ora, é como se você estivesse plantando algo. Quando nós plantamos uma semente, aquela semente vai germinar, vai crescer e vai dar frutos. Um dia, nós iremos colher ela. Assim também as nossas orações. Todas as vezes que você ora, você semeia. E essa semente um dia
vai germinar, vai dar frutos, e você vai colher o fruto das suas orações. Você pode até plantar com lágrimas, mas você vai colher com alegria e com júbilo. Talvez você pode passar 10 anos, 15 anos, 20 anos orando, mas um dia você vai colher o fruto das suas orações. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus. Orar sem esmurecer e nunca deixar de orar. Jesus contou uma parábola falando da viúva que atormentava o juiz iníquo. Queridos, nós temos que orar. Segundo, há outro aspecto do maná que pode ser visto apenas por algumas pessoas. O maná escondido. Aqui nós aprendemos, na primeira parte, que o maná ele foi dado a todos. O maná foi distribuído a todos, visível a todos. Nós precisamos nos alimentarmos espiritualmente. Isso por meio da oração. A oração tem que ser diária. E a oração foi para todos. Você não precisa do pastor ou de uma irmã ou de um irmão para colocar a mão na sua cabeça e orar por você, não. Você tem toda a liberdade diante de Deus para orar sim. Você tem que fazer isso. Deixe de preguiça. Deixe de moleza. Ore, dobre seus joelhos, clame ao Senhor. E Ele vai responder a você sim. Pois Ele é o mesmo ontem. Ele respondeu ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele vai te responder hoje. E Ele será eternamente. Amanhã Ele te responde também. Ore a Deus. Busque a Deus. Agora, existe um segundo aspecto do maná aí, que é o maná escondido. Agora, presta atenção. É muito importante isso. O maná escondido era assim chamado porque continha uma pequena porçãozinha colocada numa urna de ouro que ficava dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi Deus que mandou Moisés confeccionar a Arca da Aliança revestida de ouro, com todos os seus aspectos. E dentro da Arca de ouro, que era a Arca da Aliança, eles colocaram uma pequena urna e um pouco do maná dentro. Também continha a vara de Arão que floresceu ali dentro da arca, e as pedras dos 10 mandamentos, que foi a aliança de Deus com o povo, escrita pelo dedo de Deus. E dentro da arca havia esse maná, e esse maná era chamado maná escondido. Maná escondido. Então nós aprendemos aqui 2 níveis de oração. O primeiro é o nível aberto a todos. Aquele que você pode chegar a qualquer momento diante de Deus, se ajoelhar, orar diante de Deus. É aquele que tem que ser diário. Você tem que estar colocando diariamente. Veja Hebreus capítulo 9, versículo 3 e 4. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chamava Santo dos Santos, que continha o incensário de ouro, a arca da aliança, coberto de ouro todo em redor, e que estava o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Então o maná escondido estava onde, queridos? Dentro da arca da aliança. A arca da aliança estava onde? No lugar santíssimo, após o véu. Ali ficava a arca da aliança. Quem quiser ver este maná escondido teria que atravessar o véu, entrar no Santo dos Santos, remover a tampa da aliança, da arca da aliança, e abrir a urna de ouro que se encontrava no interior da arca. Para ter acesso a esse maná escondido, olha só, você tinha que atravessar o véu, abrir a arca e pegar o maná escondido. Mas isso era impossível, porque o único que tinha acesso ao lugar santíssimo era o sumo sacerdote. Ou seja, eu e você, queridos,
não tínhamos acesso nenhum ao maná escondido. Olha só o que diz Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 7. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo estavam os sacerdotes do primeiro tabernáculo cumprindo o serviço. Mas no segundo, que é no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, sem sangue, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo. Apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e tinha acesso ao maná escondido. Apenas ele. Agora, queridos, nós compreendemos a grande obra redentora de Jesus na cruz. O fato de ele se entregar e de nos redimir, nos comprar de volta, ter totalmente o direito sobre nossa vida, nos salvar da ira de Deus. Essa obra redentora de Jesus não só apenas nos redime, nos compra de volta, não apenas nos regenera, nos faz de novo, mas ele também nos dá direito a este maná escondido. E ele nos dá direito a esse maná escondido. Olha só Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Mas vindo Jesus, o sumo sacerdote de bens futuros, por um maior e mais feito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus. Esse Jesus entrou não no templo lá de Salomão, templo de Herodes, mas ele entrou no templo que é figura do verdadeiro, no templo que é os céus, perante Deus, a verdadeira presença de Deus, não a arca, mas a verdadeira presença de Deus, para se compadecer de quem? De mim e de você. Todas as vezes que você for a Deus em oração, saiba disso, Ele está se compadecendo de mim e de você. Ele está do nosso lado. Ele está comigo e contigo. E nada vai nos causar dano. Não que os nossos desejos vão ser realizados de acordo com o que nós queremos, mas nós iremos descobrir os propósitos eternos de Deus nas nossas vidas. Nós iremos viver uma vida coerente segundo a vontade de Deus, se tivermos então o nosso momento de oração diária, de entrega diária. Agora você me pergunta, sim, eu aprendi tudo isso, pastor. Eu aprendi sobre o maná, que era um alimento, era um pão que Deus fazia chover dos céus todos os dias durante os 40 anos que o povo estava no deserto para alimentar o povo. Eu aprendi que ele tinha que ser recolhido diariamente, tinha que ser a porção para cada dia. E foi durante todo o trajeto deles. E fazendo a tipologia da oração, eu sei que o maná hoje, o alimento de Deus hoje, é as orações. E eu tenho que ter essa vida de oração diária. E eu tenho que orar até eu morrer, porque é ela que me alimenta, me dá a fonte. Eu aprendi que há um maná escondido que está dentro da Arca da Aliança, na própria presença de Deus. E que para mim entrar nele eu tenho que atravessar o véu. E Jesus já me deu livre acesso para isso, porque o véu foi rasgado quando ele morreu, dizendo: agora você pode entrar. E eu tenho essa liberdade, eu vou entrar. Eu aprendi tudo isso, pastor. Mas eu quero saber
O que é o verdadeiro maná? Hoje existe o verdadeiro maná. Pastor, é só a oração. Querido, presta atenção. João capítulo 6, 48, 51. Eu sou o pão da vida. Palavras de Jesus. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Oh, queridos, o verdadeiro pão dos céus, o verdadeiro pão que alimenta a nossa vida é a carne do Filho do Homem. É se alimentar de Jesus. O que é se alimentar de Jesus? É andar como ele andou, é pensar como ele pensou, é agir como ele agiu, é obedecer os seus mandamentos. O que é se alimentar da carne do Filho do Homem? Não é apenas um momento de rito na ceia do Senhor. Não. Se alimentar da carne do Filho do Homem é amar o próximo, é respeitar os mais velhos, é ser submisso às suas lideranças, é amar quem te ama, é amar quem te odeia. Comer a carne do Filho do Homem é temer a Jesus todos os dias da tua vida, independente do lugar que você esteja. Comer a carne do Filho do Homem diariamente é você ter um encontro de oração, de leitura da palavra. Oh, queridos, isso são disciplinas que nós precisamos fazer, que nós precisamos nos atentar para isso. Agora, a promessa é para quem tem vida de oração. Há uma promessa. Olha, lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, 17, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo? Você está me ouvindo agora? Então presta atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer esse mundo caído, esse mundo de trevas, vencer os desejos da sua carne, a sua cobiça, a sua ganância, a inveja e todos os males. Ao que vencer, eu darei de comer o maná escondido. Isso é promessa do Senhor. Darei-lhe uma pedra branca. Na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. Quando você morrer, você vai ter um encontro com Jesus Cristo. E ele vai dizer: meu filho, você venceu. Você é um vencedor, porque você foi agraciado com o meu sangue. As suas ofensas foram perdoadas. Você decidiu viver uma vida de santidade, deixou o Espírito trabalhar no teu coração. Você viveu uma vida de oração, alimentando a tua alma. Por isso, eu te dou hoje o maná escondido. Por isso, eu te dou a carne do Filho do Homem. Agora você vai viver na presença de Deus eternamente. Agora você é meu eternamente. Você está comigo eternamente, para todo sempre. Que promessa de Deus, queridos. Que palavra de Deus a nossas vidas e em nosso coração. Palavra que nos traz alegria, palavra que nos traz consolo, palavra que nos traz a esperança. Eu te darei um novo nome. Será qual é o meu nome, queridos? Será qual vai ser o teu nome lá nos céus? Você já pensou nisso? Um nome de honra.
Então tudo que você passa de aflição, de lutas nessa vida, não é para ser comparado com aquilo que Deus tem para você. Enquanto você está vivendo nessa terra, você está passando por um deserto. E Deus já providenciou o alimento para a sua vida. É a oração. Entrar no Santo dos Santos. Colocar diante de Deus todos os seus dilemas, todos os seus anseios, todas as suas aflições, agradecimentos. Coloque diante de Deus. E Ele há de te abençoar. O sacrifício já foi feito. Basta agora você querer ter essa vida de oração. Basta você querer o maná escondido. Está ao teu alcance. Agora mesmo, se você for para o seu quarto, se ajoelhar e entrar na atmosfera da adoração, esquecer esse mundo, se conectar com Deus, elevar sua alma a Deus, você vai experimentar a glória de Deus. Você vai experimentar a presença de Deus. Você vai experimentar o poder de Deus. Então vivam a vida de oração. Se alimente diariamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, darei o maná escondido. Promessa de Deus. E Ele vai te dar. Seremos vitoriosos pelo sangue de Jesus. A vitória que vence o mundo, a arma que vence o mundo, é a nossa fé. Por isso, queridos, em nome de Jesus, eu quero te encorajar a ter uma vida de oração. Vida de oração. Crescimento espiritual gradativamente. Você não pode se acomodar como você está. Aceitou a Jesus, teve um crescimento gradativo e parou. Não pode parar. Tem que continuar. Crescer, crescer, crescer em Deus. Você não pode parar de forma nenhuma. Você tem que crescer em Deus, crescer em Deus, crescer em Deus. E isso se dá por meio da oração. A oração te muda. A oração te conecta com Deus. E a oração te faz viver melhor a cada dia. Deus já te deu o alimento diário. Basta você colher e viver a vida de oração em nome de Jesus, para a glória de Deus.